Muito boa tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte. Estamos iniciando mais um programa É Por Aí, como fazemos todos os dias aqui de segunda a sexta-feira. O programa traz pessoas especiais para conversar com a gente sobre assuntos que são muito importantes na vida das pessoas de maneira geral. E nós escolhemos sempre pessoas que têm ao longo de sua vida ações e atitudes onde a gente localiza aí virtudes humanas. Não é diferente com a convidada de hoje. Eu estou falando aqui da psicóloga Elza Dutra, que muita gente em Natal, ela nem gosta disso, mas eu tenho que falar, muita gente em Natal chama de Elzinha, de uma forma muito carinhosa, Elzinha Dutra, porque é uma pessoa muito querida por todos que a conhecem aqui em Natal há muitos anos. Elza Dutra, muito bem-vinda ao programa É Por Aí, a TV Metropolitana. Muito obrigada, Cassiano. É um prazer estar aqui. E obrigada pelo carinho, não é? Com certeza. Você já demonstra. Com certeza. Muito obrigada. Muito bom isso. Olha, e antes da gente começar do começo a história da nossa conversa principal aqui com a Elza Dutra, que é exatamente sobre um tema que as pessoas às vezes seguravam um tabu de evitar comentar e etc. Mas hoje já é uma coisa mais aberta. E ela é uma pessoa muito indicada para conversar sobre isso, porque é estudiosa do assunto. Eu estou falando de suicídios. Mas antes da gente falar de suicídio, vamos falar de coisa muito boa. Diretor, vamos botar o recado aí? Vamos dar um recadinho aqui bem rapidinho, por favor. E o recado é muito simples, é para falar dos 5 restaurantes que tem lá no Ocean Palace Hotel, ali na Via Costeira, pertinho de Ponta Negra, em frente ao Centro de Convenções. Você pode frequentar o Coffee Shop Sunrise, que funciona 24 horas. Também tem o Ocean Grill, que funciona a partir do meio-dia e até às 18 horas. Você tem a Pizzaria La Luna, que funciona com pizzas e outras massas, das 18 horas até as 23 horas. Tem o Sushi Bar lá na beira da praia, que funciona a partir das 20 horas e até meia-noite. E você tem o sensacional Le Soleil, o restaurante mais elegante de Natal, o restaurante francês com pratos maravilhosos da gastronomia francesa. Sem contar que aos sábados você tem sim feijoada 5 estrelas aqui em Natal. É a feijoada do Ocean Palace Hotel, que tem a coordenação do crítico de gastronomia Marcelo Diebe. Tá dado o recado, é por aí. É lindo. Olha, dado o recado, são 5 restaurantes lá no Ocean Palace Hotel que são fantásticos e sensacionais, e recomendo para quem quer frequentar um lugar bacana, com estacionamento, com manobrista, com segurança, em função de todos os problemas que a gente vê acontecerem aí em Natal. Bom, mas agora vamos sim começar do começo, né, Elza? Sim. Olha, satisfação muito grande receber você aqui. Mas vamos direto ao assunto? Vamos começar pelo suicídio mesmo? Sim. O que vai acontecer sábado agora? Você vai estar falando sobre suicídio num evento? Sim, eu tenho falado, inclusive, ultimamente, muito no mês de setembro, que é um mês dedicado, né, à prevenção do suicídio. E nós estamos ministrando um curso de formação para psicólogos na perspectiva fenomenológica em psicologia clínica. E sábado eu vou ministrar um módulo sobre psicologia clínica e prevenção e intervenção em suicídio. E você disse uma palavra bem difícil aí, fenomenológico. Fenomenológico, as pessoas realmente não têm muito conhecimento. Olha, para começar, eu devo dizer assim, que a psicologia, ela não é uma só, entendeu? Dentro do campo da psicologia, a gente tem várias perspectivas teóricas, psicoterápicas e tal. A fenomenologia é uma filosofia, um método e uma epistemologia, não é, que inspira uma psicologia fenomenológica. O que é que significa isso? Ela foi criada por Edmund Husserl, que é um filósofo, que ele contestava um pouco as ciências positivas, não é? Então ele propôs um novo método de você trabalhar com o ser humano, porque ele dizia, ele e outros também, que você não pode se separar do objeto, como a ciência de uma forma geral, a tradicional, não é? É como se ela separasse um pouco o sujeito do seu objeto de estudo, não é? Perfeito. Aquela coisa de certeza. Você ser neutro, entendeu? E aí Husserl vem dizer que não, existe uma coisa que é chamada uma intencionalidade da consciência, que é assim, você está presente nas coisas que você
enxerga. Perfeito. Não é? Perfeito. Você claro. está naquilo. Alguma coisa só existe para você porque existe a sua consciência que está aberta para perceber aquele evento, aquele fenômeno. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente está implicado. O psicólogo clínico, que trabalha numa perspectiva fenomenológica, ele está implicado naquela relação que ele está vivendo com o seu paciente, o seu cliente. Na pesquisa é a mesma coisa, né? Você está implicado também naquela entrevista que você está fazendo, não é? Naquele objeto que você está investigando. Você está implicado naquilo, ou seja, você tem uma subjetividade e essa subjetividade ela é afetada pelo fênomeno que você está estudando e pelas suas emoções, pelo seu jeito de ser. Então é uma perspectiva assim que trabalha com essa ideia, né? Mas ou seja, não busca aquele negócio de assim, de dizer, não, você tem que estar absolutamente isento disso aí, distante. Não, de jeito nenhum. E ela é inspirada, é uma psicologia fenomenológica, ela tem inspiração na filosofia. Ela tem uma fundamentação. E aí, dentro desse campo da filosofia fenomenológica, da psicologia fenomenológica, você encontra psicólogos trabalhando com inspiração em vários filósofos que você deve conhecer. Em Merleau-Ponty, em Jean-Paul Sartre, não é? Em Martin Heidegger, que é a minha inspiração para o meu trabalho, que a gente trabalha nessa linha. Então, assim, é uma inspiração da fenomenologia que você traz para a psicologia para trabalhar com aquelas ideias, com algumas ideias, né, no sentido e assim do encontrar concreto. Os caminhos para compreender melhor. Para compreender melhor o homem, não é? Porque o homem e suas circunstâncias, claro. E suas circunstâncias, né? Porque o homem, não é, apesar de toda a tradição da psicologia e até da filosofia mesmo, né? Esse homem ele não pode ser explicado de uma forma conclusiva, efetiva, direta, objetiva. Não. Porque o homem tem uma questão que são as emoções, é um modo de ser. O homem, você não pode aprender neste homem uma verdade que seja absoluta. E aí a gente entra no suicídio, né? Aí entra no suicídio. Então, pra gente, agora eu tenho uma curiosidade. Eu sei da sua dedicação à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu trabalho na universidade, e clínica também. Clínica também, principalmente agora, né? Quer dizer, no início de minha carreira, já tem bastante tempo, né? Não acredito. Eu já sou formada. Eu não acredito. Claro. Eu atuava em clínica, mas depois que eu entrei na universidade, que a gente faz dedicação exclusiva, você não pode trabalhar em consultório, então eu fiquei ou atendendo lá na clínica escola do CEPA, né, da universidade, e orientando, supervisionando alunos em formação de último ano. Mas agora, de uns 3 anos para cá, eu me aposentei da graduação, eu estou atuando somente na pós-graduação, continuo orientando, como voluntária, né? Aí, como voluntária, já não tem mais o contrato, não nem tenho ADE. Aquele contrato, trabalho de graça, né? Nem ADE, né? Eu voltei ao consultório e eu atuo hoje no consultório. Mas a minha vida inteira foi na clínica. A minha formação desde a universidade, que eu me formei em Recife, hein? Em Recife. Na Católica, porque aqui não tinha aqui ainda não psicologia. Tinha o curso de psicologia. É bem recente. É bem recente. O curso aqui é de 77, né? De 77. É bem recente. Então eu cheguei, foi na época de Domingos Gomes de Lima, que era o reitor. Que era o reitor. Né? E aí estavam abrindo o curso de psicologia aqui. E aí eu fui convidada para ser professora, mas aí o Domingos Gomes de Lima, ele tinha essa política de favorecer para que os professores fossem para fora, para pós-graduação. Mais para pós-graduação, para ter mestrado, ter doutorado, né? Então até para poder ter um quadro mais profissional e melhor. Claro, é um corpo docente, de excelência, né? Como hoje a Universidade Federal é uma universidade de excelência. O nosso curso de psicologia e a universidade está no ranking das melhores do país. A universidade do país. Do Norte-Nordeste ela já esteve em primeiro lugar, se eu não me engano. Então eu fui para o Rio de Janeiro fazer mestrado lá. E quando eu voltei em 82, aí eu já fiquei direto na universidade e fiquei em prática, né, dando aula, supervisão de estágio, desde agora 3 anos, eu acho, foi que eu
2 anos que eu me aposentei. 2 anos. E nesse tempo todo é uma experiência Como enorme. É que a pessoa né? se aposenta tão jovem? Pois é, porque tem o tempo, você também cansa um pouco, né? Porque de repente você começa a ter outros desejos, a querer se dedicar à universidade. Eu amo a universidade. Né? Todo mundo que entra ali. Dá para perceber investe. quando você se refere, assim, pelo menos nas redes sociais, assim, à universidade, tem uma atenção. Eu muito acho que grande, a um carinho gente muito que especial, está né? lá se envolve, sabe? Veste a camisa. Eu vesti a camisa da universidade, então mais da metade da minha vida eu vivi lá, não é? Na universidade, naquele universo. Então, eu ajudei a formar muita gente, muitos psicólogos de Natal. Antigamente, até uns anos atrás, eu conhecia quase todos os psicólogos da cidade, né? Mas veio muito psicólogo de Tinham fora sido também meus pra cá, alunos. né? Não, hoje tem muitos cursos de psicologia. Vamos voltar para o suicídio? Sim. Vamos? Isso tudo para chegar no suicídio, com a linha, com essa coisa da fenomenologia que eu entrei. Claro. Né? Então eu estudo suicídio há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Eu comecei a estudar suicídio em 96, mais ou menos, quando eu fui fazer meu doutorado. Né? Eu estive até falando sobre isso sexta-feira num café filosófico, ali, que é promovido por um professor de filosofia. E, assim, eu já era clínica, já era professora, mas fui fazer o doutorado, né, lá pela universidade, e aí eu precisava escolher a minha temática do doutorado. Eu nunca tinha estudado suicídio, nunca tinha enxergado. Agora que estudou, você pode me dizer que o suicídio existe um fato determinante, um momento que a vítima, o sujeito, eu não sei se a gente chama de vítima ou não, porque ele é o ator da ação. Existe um fato determinante naquele momento assim que a pessoa nem teve contato com aquele fato na sua mente antes, assim, diz, não, eu agora vou fazer isso, mas não me responda. Tá certo. Vamos ao intervalo Daqui comercial e a gente volta para continuar essa conversa que está bastante agradável, é muito rica, conversar com pessoas realmente interessantes, inteligentes, é igual essa conversa aqui, flui rápido, interessante e a gente fica... às vezes até Já esquecendo passou o tempo, tempo. esquecendo até o tempinho que a gente tem que controlar aqui. Vamos ao intervalo comercial e a gente volta já já. Ela tá no quarto, vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa. O Detran facilita para você. Aproveite esta oportunidade de quitar todos os seus débitos. Não perca essa chance, parcele em até 12 vezes. E tem mais, com parcelamento Detran, você pode usar o seu cartão de crédito. Dirija-se hoje mesmo ao Detran mais perto de você e fique com 0 de débito. Detran RN e Governo do Estado. A Natal Rigol abriu uma nova loja na Avenida Jaguarari, no bairro de Lagoa Nova, onde lhe oferece um amplo estacionamento. Uma nova loja que abrimos aqui na Avenida Jaguarari, número 2006. O novo telefone é 3206-4832. Lá você encontra looks masculinos e femininos modernos que atendem todos os tipos de festas, além de fantasias. Com um detalhe, o preço mais acessível da capital. Acredito que o nosso cliente vai gostar desse novo espaço. Natal Rigor, sinônimo de elegância. Chegamos ao final de mais um ano dedicado a transmitir felicidade através da nossa programação.
A TV Metropolitano assumiu a missão de levar alegria até a sua casa e há 5 anos estamos cumprindo esta importante tarefa. Por isso, é tempo de celebrar, agradecer e compartilhar as lutas e conquistas realizadas em 2018. Que as realizações alcançadas este ano sejam sementes plantadas para serem colhidas com sucesso em 2019. Obrigada por fazerem parte da nossa história. Voltamos ao programa É Por Aí e a gente está tendo a satisfação de receber hoje aqui a psicóloga Elza Dutra. É difícil dizer Elza, porque o impulso natural é dizer Elzinha Dutra. E a gente está conversando hoje porque ela vai dar uma aula sábado que vem sobre suicídio. E eu vou retomar essa história para depois a gente ir primeiro o evento de sábado e depois a gente voltar para aquela minha pergunta. Existe um fato determinante? Existe um instante na vida do suicida que ele diz: aconteceu isso, eu hoje vou me suicidar? Tá? Então vamos repetir, o que é que vai ter sábado? Sábado é essa Associação Nordestina de Psicologia Fenomenológica. A gente promove cursos, né, eventos, e estamos promovendo um curso de formação em Psicologia Clínica, Fenomenológica Existencial. E o curso se compõe de módulos, né? De módulos de 8 horas. E sábado é a minha vez, né? Porque eu convido professores de fora, de outras universidades, algumas colegas daqui, não é? Psicólogos. Você convida porque você está presidindo, então, a associação? Eu sou presidente dessa associação, né? E eu conheço muita gente porque eu também coordeno um curso nacional de pesquisa na ANPEP, que é a Associação Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação em Psicologia. Eu sou coordenadora desde 2013. É um curso que reúne, ou é um grupo que reúne vários pesquisadores de várias universidades, no mínimo 4 regiões do Brasil. Que ótimo. Né? E 5 tem 4 regiões aí, tá? Pois maravilhoso. Né? E aí eu sou coordenadora desse grupo nacional e nós somos pesquisadores de universidade de pós-graduação. Que bacana. Então eu trago alguns colegas para darem aula neste curso de formação. E sábado é a vez da prata da casa. Ao vivo acontece isso. O telefone tocou isso de botar acontece, isso é a tecnologia de hoje em dia. A gente vive presa, né? Ligada. Não, tudo bem, não tem importância. Então eu vou ministrar esse módulo que é sobre psicologia clínica, fenomenológica, prevenção e intervenção em suicídio. E está acontecendo onde? Está acontecendo no Hotel Vila Parque. No Vila Parque, na Alexandrina, na Salgado Filho, esquina com a Alexandrina. A gente tem o e-mail que é bol.com.br. Qualquer coisa, pedir informação, é um curso muito bom. A gente é muito animado com esse curso, né? Ele já está para terminar em fevereiro e vamos fazer uma outra versão. Então, aí eu vou dar aula sobre isso. Aí você me pergunta se existe um fato determinante. Um momento que a pessoa diz: eu hoje vou me suicidar, porque deu errado isso, e se isso eu vou me suicidar hoje. Não, dificilmente, quer dizer, a pessoa até diz isso. E eu acho que deve se ouvir, dar atenção. Não é? Porque existe... Se alguém disser isso, não está dizendo. Não está dizendo. Pode ser uma brincadeira, ele pode ter dito uma vez só, não quer dizer que ele vá se matar, não é? Porque tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Primeiro que existem muitos mitos, ou seja, muitas inverdades sobre o suicídio. Por exemplo, uma delas é assim: quem vai se matar não avisa. Avisa. Os estudos indicam isso? Indicam que a literatura diz que a pessoa emite alguns sinais. Ela dá alguns sinais. E são perceptíveis? Quais são os sinais? Né? Quais são esses sinais? A Associação Americana de Suicidologia, uma associação de prevenção ao suicídio no Canadá também, todas falam e elas orientam, né, as condutas, o que é que se deve fazer. Por exemplo, alguns sinais. Isso não quer dizer que você vê alguém dando um sinal dele, fazendo alguma coisa dessas que eu vou dizer, que ele vai se matar. Não. Mas você tem que observar o conjunto de sinais. Perfeito. Por exemplo, alguém que muda
muito os seus hábitos alimentares, de higiene, de comportamento. De repente, a pessoa, um adulto, um adolescente, começa a se isolar, fica trancado dentro de um quarto, ou não se penteia mais, ou não toma mais banho, ou não quer mais comer, não é? Esse conjunto, se essas coisas estão acontecendo muito, tem que prestar atenção nisso. Um outro sinal é a pessoa dizer assim para a família, para os amigos: olha, vocês vão se livrar de mim, eu não vou mais estar aqui. Não tem gente que diz assim: eu não vou dar mais trabalho a você, não. Não, vocês vão ficar tranquilos, eu não vou dar mais trabalho, não se preocupe. Não é? Isso aí já pode ser um sinal. Um sinal sério, né? Uso e abuso de drogas ilícitas, não é? Eu diria até drogas lícitas. Se o cara bebe sempre para ficar como alcoólico, uma vez, duas, três, se ele bebe tá muito, buscando e aí por coisa. Isso também ele muitas vezes se envolve muito em situações arriscadas, de risco, né, de dirigir embriagado, né? As pessoas que se metem em situações assim perigosas. Vocês, meu Deus, mas essa pessoa é louca, como é que bebe, enche a cara e sai dirigindo? É como se a pessoa não tivesse muito apreço pela sua vida. Não está dirigindo, mas bebe, vai para cima do carro porque o amigo está dirigindo. Pois é. Ou seja, fazer coisas assim completamente coisas fora assim, do normal. Né? Sem sentido. Que se envolvem em muitas situações de briga. Se pendurar na porta do carro. Situações, né, autodestrutivas, digamos assim, não é? Que indicam essa intenção de autodestruição, né? Pode até nem ser consciente. É perigoso a gente dizer isso. Eu não quero dizer que com isso a pessoa está pensando em se matar. Não, você tem que ver o conjunto dessas situações, se essa pessoa está apresentando, porque isso é sofrimento. E a outra, uma das principais, quer dizer, situações de morte na família por suicídio. Desculpa, quando você diz assim, isso são demonstrações de sofrimento. Então, na realidade, a pessoa começa a expressar que tem um sofrimento tão grande que está pouco ligando para as outras coisas. Isso. Assim. Não tem às vezes não tem muita facilidade, não sabe muito bem expressar o que está sentindo, e essa é uma forma de expressão do sofrimento, né? E uma das outros sinais mais importantes é a pessoa ter cometido alguma tentativa de suicídio anterior. Esse aí é o maior risco, né? Você já ter cometido uma tentativa, e aí essa pessoa tem que ser cuidada, tem que ser acompanhada, porque senão ela vai cometer a segunda vez, terceira vez, e depois uma delas vai ser fatal. Existe a hipótese da pessoa tentar o suicídio uma vez e nunca mais tentar? Ou sempre quem tenta a primeira vez, se não houver o tratamento adequado, pode tentar a segunda? A probabilidade é que vai tentar a segunda. Vai tentar a segunda. Se não tiver uma intervenção, não é, um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, se for necessário também, uma intervenção junto à família, ao grupo familiar, aos amigos, provavelmente essa pessoa vai cometer outra vez. Você falou uma coisa interessante, a gravidade ou a origem, a causa desse desequilíbrio da pessoa é que pode indicar se ele pode ter um tratamento só com psicólogos ou com psiquiatras também, por conta da necessidade até de drogas. Depende do nível, né? Do nível assim, de vulnerabilidade da pessoa, né? De sofrimento que ela está vivendo, né? E aí eu acho que outra coisa também, outros sinais que eu acho que a gente tem que prestar atenção, situações de risco, eu diria mais, que é pobreza, que é injustiça social, desigualdade social, né? Exclusão. A gente vê situações da comunidade LGBT, por exemplo, né? A gente nunca foi uma coisa muito tranquila para as pessoas assumirem a sua orientação sexual. E ultimamente está sendo mais difícil ainda, porque existe... Mas tem tantos gays que estão se assumindo aí. Não é fácil não é, Cassiano? Sei, as pessoas eu acho sofrem que eles estão muito. achando tão fácil. Não, as pessoas sofrem muito dentro de casa. Eu estava lendo... se criou de grupos de apoio. Pois né, mesmo assim... Para o que se chama as minorias, né? As minorias. Por exemplo, LGTB, violência contra a mulher. Tanta coisa, tantos grupos, né, de ativismo social, Lei Maria da Penha. No entanto, a cada 2 horas uma mulher é morta no Brasil. Abuso infantil. Abuso infantil, quer mais dizer... que se trabalhe contra, mas isso é uma coisa que vai levar anos para a gente mudar a mentalidade, não é?
em relação a tudo. E eu acho que agora, recentemente, a gente está sofrendo um retrocesso em relação a essas minorias. Não vamos ter papas na língua para dizer isso, né? Eu acho que nesse movimento político, esse cenário político que a gente está vivendo social, eu sou muito pessimista em relação a isso. E tenho todos os motivos, porque tem as obviedades aí, né? As falas aí tem que nos sinais levam, já, né? os sinais explícitas, já. as falas explícitas, que essas comunidades, né, essas minorias vão ter muita dificuldade, um retrocesso muito grande. Mas enfim, então isso aí são os sinais. Pronto, então na realidade o suicida ele sempre avisa. Avisa de alguma forma. Consciente ou inconscientemente ele está avisando. Ele está avisando, tem aqui. Que poderá chegar aquele... Você até vê pela vida da pessoa, você vai lá para a história da pessoa e você vai ver que tem alguns sinais de sofrimento, de pessoas, né? Agora, uma coisa que a gente vê muito na psicologia e no trabalho é que às vezes acontece de uma pessoa se suicidar e você, quem está ao redor, diz, mas eu nunca imaginei que essa pessoa era uma pessoa tão alegre. Robin Williams, aquele ator, comediante, alegre, isso aqui. Outras pessoas mesmo, né? Era tão alegre, nunca deu a entender que era uma pessoa tão alegre. Por quê, né? Porque eu acho que no desenvolvimento da gente, da vida, né, infantil e a pessoa se tornando adulta, eu acho que o social, o mundo, a família, pai, mãe, quer dizer, as estruturas sociais, familiares, os valores, vão colando algumas imagens nas pessoas, né? Ah, você é muito alegre. Ah, você não são tem os porquê. Estereótipos, né? São estereotipando as as pessoas, vai carimbando as pessoas, rotulando as carimbando pessoas. as pessoas. E as pessoas, na maioria das vezes, se aprisionam naquelas imagens. Então, é como se você tivesse uma persona, mesmo, né? No sentido grego mesmo, uma persona, uma máscara, né? Você fica preso àquela imagem e dentro de você, na sua real experiência, você sente diferente. E aí acontece, eu acho que muita gente que está nos assistindo deve ter algum exemplo sobre isso. Deve conhecer pessoas Deve conhecer assim, pessoas. Com certeza. Não é? Assim, pessoas muito alegres, bem-humoradas, que aí dizem assim, mas você às vezes está triste, né? Aí a outra diz, não, mas você é a alegria do grupo. Você é a alegria, cadê a sua alegria para alegrar a gente? E aí você como se sentisse na obrigação de corresponder àquela expectativa do outro. Então, tudo é em função do outro. Então, na realidade, não há assim uma decisão de um momento só. Há um histórico que pode levar as pessoas ao ato extremo. Eu e acho o que pode ser feito para se diminuir essa incidência do número de suicídios? Porque por mais que a gente não tenha a informação amplamente divulgada, mas a gente sabe que continua acontecendo suicídios no mundo inteiro. Ah, sim. Por exemplo, no Japão há uma preocupação das autoridades porque a incidência de um percentual enorme dos suicidas hoje é entre adolescentes. Isso. Aí você pega, já aqui no Brasil, um pessoal um pouco mais adulto. É uma coisa muito complicada, as pessoas não estão parando de se matar. Então, o que é que se pode fazer? O que é que poderia existir de políticas públicas ou até de decisões familiares ou pessoais individuais para se evitar o ato extremo? Mas não me responda agora, não. A gente tem que ir ao intervalo comercial. Tá, e voltaremos já para continuar esse papo que está muito bom. E olha, eu deixo até vocês com um pouquinho de inveja, porque no intervalo comercial a conversa fica muito boa entre a gente aqui também. Aguarde um instante só e já voltamos. Desde 1993, a Cerâmica do Gato oferece aos seus clientes produto de alta qualidade. A empresa tem imensos galpões, com blocos, lajotas e tijolos a perder de vista. A Cerâmica do Gato acrescenta qualidade à sua construção. Venha ver de perto nossos produtos e agregue mais valor à sua construção. A obra é sua, a cerâmica é do Gato. O melhor das Serras Potiguares em um só lugar.
Em Martins, hospede-se no Hotel Serrano. Conforto e tranquilidade durante toda a sua viagem. Apartamentos aconchegantes com varanda, restaurante com vista para serras e a natureza aos seus pés. Além de área de lazer ampla e salões para eventos. Garantia de bons momentos no clima mais agradável do Rio Grande do Norte. Hotel Serrano de Martins. Rua Coronel Cristalino 118, Centro, Martins. 84-3391-2299. Skol apresenta a Central do Carnatal abriu e você não pode deixar de adquirir o seu abadá para os melhores blocos do planeta. Sim, o bloco do GD, Vambora, o Baiuno, Vem com o Gigante, Me Abraça, Largadinho, Bicho, bloco do Pisse, Vambora Day, Camarote Skol Beats. Garanta já seu abadá na Central do Carnatal no Natal Shopping em até 10 vezes sem juros. Não tem nada igual. Curtir o Carnatal. O Detran facilita para você. Aproveite esta oportunidade de quitar todos os seus débitos. Não perca essa chance, parcele em até 12 vezes. E tem mais, com parcelamento Detran, você pode usar o seu cartão de crédito. Dirija-se hoje mesmo ao Detran mais perto de você e fique com 0 de débito. Detran RN e Governo do Estado. Chegamos ao final de mais um ano dedicado a transmitir felicidade através da nossa programação. A TV Metropolitano assumiu a missão de levar alegria até a sua casa e há 5 anos estamos cumprindo esta importante tarefa. Por isso, é tempo de celebrar, agradecer e compartilhar as lutas e conquistas realizadas em 2018. Que as realizações alcançadas este ano sejam sementes plantadas para serem colhidas com sucesso em 2019. Obrigada por fazerem parte da nossa história. Voltamos ao programa É Por Aí. A gente está numa conversa assim, extremamente interessante, assim, falando de um tema que, em tese, é muito difícil, mas quando a gente fala com quem conhece, estuda e estudou profundamente o assunto, aí fica mais leve a conversa e fica mais fácil de entender que mesmo o problema mais grave do mundo pode ter solução. Nós estamos conversando sobre suicídio e a nossa entrevistada é a psicóloga Elza Dutra, que é uma figura... uma pessoa extremamente dedicada ao estudo do suicídio, mas é uma figura humana muito gentil, muito super bem relacionada na comunidade natalense, e por isso que ela está com a gente aqui hoje. Elza, no bloco anterior a gente estava falando sobre os motivos, os sinais que existem para que o suicida avise que poderá acontecer ou não aquele ponto final para ele. E eu perguntei, não existiria assim alguma coisa que, por exemplo, políticas públicas de governo pudessem fazer isso? Porque os suicídios continuam no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, mas lá no Japão, que sempre teve problema sério com suicidas, e hoje tem com suicídio de adolescentes. Mas políticas públicas, ou mesmo assim, sei lá, a própria família também poderia ter, quem está mais perto do indivíduo, ou talvez um despertar do próprio indivíduo, poderia acontecer com ele para despertar nele o desejo de continuar. Cassiano, assim, eu acho que você está falando no nível, né, assim, de política pública, familiar individual, digamos assim, né? Isso. Agora, antes de falar nisso, quer dizer, que tem a ver em relação com isso, é assim, é muito difícil você falar sobre suicídio, né? Eu agradeço muito eu estar aqui hoje, você ter me convidado para falar sobre isso. Mas não poderia convidar outra pessoa para falar sobre isso, porque tem que ser alguém que estuda, não é? Estuda há mais de 20 anos. A gente tem que respeitar isso, desculpa. Muito obrigada. E porque é muito difícil, porque esse tema, como você diz, assim, o suicídio sempre aconteceu na história da humanidade, desde a Grécia, Roma, claro, né, em todas as épocas aconteceram suicídios, e ele tem muito a cor, vamos dizer assim, o aspecto da cultura onde ele acontece, né? Você vê que no Japão você tem o suicídio honroso, né? Claro, os kamikazes, os samurais, tem, samurais, kamikazes. Você tem, dependendo da cultura, assim, mas de uma maneira geral, o suicídio é muito
censurado, rejeitado, criticado, né, avaliado como um ato, né, moralmente e religiosamente. No caso do samurai era assim, era uma autocondenação. Era uma autocondenação, uma questão de honra. Uma questão de honra. Se ele tivesse falhado em alguma coisa, em alguma das suas missões, aí ele próprio se condenava e se matava. Se matava, pois é. Tem uma coisa, uma reminiscência um pouco dessa cultura lá no Japão, que você falou, que os adolescentes estão se suicidando muito. Por quê? Né? Quando ele não tem muito sucesso nos estudos, porque a educação é muito rígida, muito rigorosa, não é? Então, eles se suicidam. Lá tem grupos que marcam na internet. No Brasil também tem. Você me diria que essa, digamos assim, a globalização, de maneira geral, as necessidades de consumo, e que está desde quem é quem é da classe social menos abastada a mais abastada, ou seja, uma ansiedade de consumo fantástica. Isso pode ser também encarado como uma cobrança que pode levar as pessoas a sentirem-se impotentes e assim começarem a alimentar ansiedades, depressões, claro, etc. Cassiana, essa é a minha linha de pensamento dos textos que eu escrevo, das coisas que a gente produz lá no grupo de pesquisa, né? Pensando muito na questão existencial das pessoas e colocando esse ser humano dentro desse contexto histórico que a gente está vivendo, de sociedade capitalista, né? Eu mesma tenho dito em vários textos meus, né, que depois do advento da internet, da web, né, e com a sociedade de consumo, é claro que isso cria demandas nas pessoas, né? As publicidades, a sociedade de consumo cria a ilusão, né, nas pessoas de que se ela obtiver algum produto daquele, se ela for de determinada forma, se ela seguir determinado padrão, ela vai alcançar a felicidade, ela vai ser uma pessoa de sucesso. Então, isso, para mim, é um dos elementos assim, que mais contribui para o sofrimento humano na contemporaneidade. Porque a gente trabalha com sofrimento. E aí, as minhas reflexões são nesse sentido, nessa direção. E aí, assim, como eu ia falando assim, como lidar com essas questões do suicídio? Primeiro, eu acho que a gente, apesar de já existir suicídio no mundo o tempo inteiro, né? Os países de primeiro mundo, eles têm taxas mais altas do que no Brasil. No Brasil, você tem 5,5 mortes para cada 100 mil habitantes. Em Canadá, por exemplo, você tem 25 mortes para cada 100 mil habitantes. Na Hungria, 45 mortes. 5 vezes mais do que no Brasil. 5 vezes. A gente tem taxas baixas em relação aos países do leste europeu, da Europa Central, da América do Norte. Mesmo assim, o Brasil, a Organização Mundial da Saúde, já considera o suicídio no Brasil como uma questão de saúde pública. Puxa. Porque ele tem aumentado nos últimos anos, inclusive entre adolescentes, entre adolescentes aumentou 10% de 2014 para cá, 2017. 10%. Nossa, é uma taxa alta. É preocupante. Então, o que você perguntou assim, a pergunta que eu tenho me feito, quando eu vou falar e no que eu escrevo assim, o que está acontecendo com o mundo que essas pessoas estão não querendo viver, não estão querendo viver? Pois é, porque, veja bem, por que eu fiz essa pergunta? Porque quando a gente falou sobre o Japão, aí você lembrou primeiro da história dos samurais, que por uma questão de não cumprir uma missão, alguma coisa, ele optava pela autocondenação e o suicídio. E tinha até um ritual para cumprir. Aí, puxando para o caso de hoje, o suicídio de adolescente, você diz, olha, o adolescente também não conseguiu cumprir alguma meta do estudo, de alguma coisa dele, da vida dele, de adolescente, e aí ele se suicida, ou seja, um referencial histórico ao suicídio do samurai. Mas no resto do mundo, assim, não tem a história do samurai, mas tem também de suicídios. Tem também a questão familiar. Tem. Mas parece-me que mesmo onde não há essa referência histórica, assim, o suicídio está evoluindo. E mesmo que não haja situação social carente ou baixa, ou país em desenvolvimento, ou, né, subdesenvolvido, situação econômica, não importa. Eu estava falando sobre isso. O suicídio, ele é democrático, no mau sentido, nesse sentido que todas as pessoas, seja de qual classe social, econômica, cor, raça, se suicida.
né, nos países. Tem uma coisa. Então, é uma coisa, eu acho que tem uma dimensão da existência, sabe? Ontológica, dos fundamentos do que é ser humano, né? Pois é, é longe. É longe. É um assunto muito sério. Não é um assunto, e aí por isso, você não pode, eu acho que a principal fala que eu tenho feito ultimamente, a gente precisa desconstruir um pouco essa concepção que se tem de suicídio, de que é um transtorno mental. Tá certo que está lá no DSM, ele é encarado como um transtorno mental, mas porque a loucura, a doença mental também é encarado como uma coisa fora dos padrões, e a gente deixa de considerar que o suicídio é uma questão, antes de tudo, de sofrimento. Seja um transtorno mental, seja outra coisa, ele é sofrimento, desespero. Ninguém quer morrer, as pessoas não querem morrer, elas querem eliminar o sofrimento que elas estão sentindo. E qual é o sofrimento? No meu entendimento, na minha escuta clínica, na minha experiência de clínica, em pesquisa que eu tenho feito, nos estudos que eu tenho feito, a minha ideia, o meu foco é esse. As pessoas, quando elas não são o que elas são, quando elas se perdem de si mesmas, e elas não se sentem tendo lugar no mundo. Elas não têm lugar no mundo. Eu escuto na clínica as pessoas dizendo, esse mundo não me cabe, eu não caibo nesse mundo. Nossa Senhora. Porque se sente diferente, porque se sente fora de lugar, incompreendido. Não é desesperadora, você não vê saída para você. E você entra na angústia total, né? E aí você tem dois caminhos. Ou você mergulha na angústia e você antecipa o ser para a morte, que é assim, a finitude, que todos nós somos finitos. Claro. Você dá cabo àquele sofrimento, ou você se encoraja, dependendo do apoio, do suporte, né, da vontade de viver, que se ainda restar um pouco, você parte para identificar o que é que não tem sentido na sua vida, né, e poder reconstruir um caminho, ressignificar a sua vida, de maneira que ela tenha sentido para você. E aí essa coisa desse sofrimento, dos motivos do sofrimento, vai desaparecendo de sua vida. Sim. E é o caminho que você pode encontrar para combater isso mais eficiente. Lidar com as perdas, de coragem. Porque, gente, viver é difícil, né? Olha, é difícil. Mas é gostoso, viu? É gostoso. É difícil porque... Pode ser muito difícil, mas é muito gostoso. Você tem que negociar o tempo todo, né? Cumprir a expectativa do outro, atender a expectativa do outro, sem perder de vista a sua própria experiência, o sentido... A sua satisfação. A sua satisfação, o que você entendeu? O que você é. Só que no suicídio, o que eu vejo é assim, chega no ponto que a pessoa não sabe mais quem ela é. De tanto ela ter feito concessão ao outro, de ser o que o outro quer ser, de ter se perdido nessa caminhada, que ela chega um momento que ela está no vazio, ela não sabe, ela não tem saída para ela, né? Então é aí que entra, né? Dá tempo de começar a falar nisso? Dá tempo, vamos. O que é que se pode fazer? A gente falou nos sinais. Então, a primeira coisa é a pessoa tentar desconstruir um pouco os preconceitos, né, sobre o suicídio. Os valores morais. Daí hoje já se está falando mais abertamente sobre o suicídio. Pois é. Né? Que antes existia meio que uma proteção ao assunto. Uma coisa meio, né, sigilosa, envergonhada, né? Porque falar em suicídio, que alguém, um ente querido, um conhecido, um amigo se suicidou, era uma questão de culpa, de vergonha. Como ainda hoje culpa atravessa o tempo todo as famílias que perdem alguém para suicídio, os amigos, né? Porque o que é que eu deixei de fazer? O que é que eu não fiz pelo meu filho? Né? É uma coisa muito triste, é muito pesada. Tanto é que a gente chama as famílias, os familiares, os amigos que estão ao redor de alguém que cometeu suicídio, a gente chama de sobreviventes. Sobreviventes. E você veja, a cada pessoa que se suicida, pelo menos meia dúzia de pessoas estão relacionadas a ela. Meia dúzia. Morre um pouco também, não é? Claro, porque aquela perda acaba sendo para muita gente. Afeta as pessoas, porque deixa ao redor uma mensagem. Olha, não quero mais viver nesse mundo. Aí quem que fica diz assim, por que a pessoa não quis mais viver?
E o meu papel, o que é que eu ajudei nessa pessoa? O que eu deixei de fazer, de ajudar a pessoa? Então, a culpa atravessa, é muito difícil, é muito sofrimento. Então, mas a gente estava falando sobre como fazer. Pronto. Aí eu quero que você agora... Aí eu disse, antes disso, lembrar mais uma vez, a gente precisa desconstruir um pouco e tirar essa coisa do julgamento moral, religioso, claro, né? O preconceito em cima de alguém ou em relação ao suicídio. Por quê? Em função de quem é ou de que personalidade ou caráter que a pessoa tem. De qualquer pessoa. De qualquer coisa. Ou seja, a gente precisa ver isso como desespero. Tá bom. Mas você vai continuar agora no próximo bloco. De novo. De novo, sim. Já passaram. Vamos ao intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta para continuar. O assunto é muito rico e quando a gente está conversando com quem entende realmente do que se propõe a conversar, a conversa flui e é muito boa mesmo. Apesar do assunto muito sério, um assunto muito pesado, difícil, mas está fluindo muito bem e eu acho que está com uma riqueza de compreensão, de entendimento, que é muito bom o programa. Aguarde um instante só e já voltamos. Em Mossoró, sua viagem tem o destino certo. Hotel Sabino Palace. Infraestrutura renovada e atendimento personalizado para lhe receber. Nova recepção, apartamentos modernizados, além da renovação do cardápio do Sabinos Restaurante. Hotel Sabino Palace, mais que hospedagem, um parceiro de viagem. Avenida Presidente Dutra, 1744, Alto de São Manuel, Mossoró. Fone 84-3323-0800. Voltamos ao programa É Por Aí. O assunto de hoje é suicídio e a conversa está realmente de uma riqueza que eu não esperava, assim, está realmente fenomenal, já que a gente está falando também em fenomenologia. Está fenomenal porque a gente está conversando com quem entende e assim, eu acho que o programa está servindo para explicar muitas coisas, mas nós estávamos entrando, depois de um histórico bem interessante, assim, no que fazer, né? Porque, na realidade, eu creio que os sinais também vêm em etapas, né? Uns mais sérios, outros... Primeiro tem ansiedade, depois a gente pode dizer que depressão, angústia, depressão... tristeza, comportamentos, né? Alterações, que tudo isso a gente falou. Falar sobre morte, né? Falar sobre morte. Aí, o que fazer para... seja na política pública, seja na família, seja no estímulo ao indivíduo, para que ele desperte, para não seguir nesse caminho. Olha, você começou a explicar uma maneira muito interessante e inteligente, assim, a pessoa realmente fazer ter um acompanhamento para mudar os seus rumos de vida, os seus caminhos. Para refletir sobre as coisas que lhe incomodam, que estão tirando o sentido da sua vida, né? Então, o que é que a gente pode fazer, né? Primeiro, eu acho que o comportamento do homem, não é? Do ser humano, ele reflete muito as doenças e sofrimentos do homem, reflete muito a situação histórica que ele está vivendo, o momento histórico. Toda a civilização, toda a época história ajuda a favorecer, produz determinados tipos de sofrimento. Você vê na era vitoriana, no tempo de Freud, nos anos 1900 e pouco, qual era o sofrimento principal das mulheres? Era a histeria, não era? Era coisa da repressão sexual, né? Da opressão sexual. Então aquilo promovia um determinado tipo de sofrimento. Tá bom, obrigada. Hoje em dia, quais são os males que a gente tem hoje
na contemporaneidade. E a gente tem depressão, que é a maior doença, o mal do século XX e será do século XXI. Né? A gente tem as ansiedades, as fobias, né? Suicídio, a violência. Né? A gente tem estudos, são doenças, ou seja, sofrimentos, né? Doenças da alma, sofrimentos que têm a ver com uma época que a gente está vivendo. Claro. Né? Então, só nos últimos anos é que se começou a enfrentar, lidar com essa história do suicídio, né? Tanto é que mundialmente se não jogar se mais fala para debaixo do tapete. Tem que conversar Você tem que isso. noticiar, tem que dar notícia, mas não sensacionalisticamente. Claro. Né? E a coisa é falar sobre isso. Se você tem alguém próximo a você, né, que está apresentando esse comportamento, está sem sentido, não quer mais sair, não tem desencantada com a vida, chegue perto. Isso serve não só para as pessoas que estão passando por uma situação, mas eu diria que o mundo de hoje, com essa coisa da tecnologia, você não ouve mais o outro, não é? Você nem se ouve. É verdade. Porque a gente vive correndo nesse mundo, né? Tudo passa, é muita informação, muita internet, informações que você vê ao vivo, tudo que acontece. Falar de informações de internet, eu aqui pela internet, tem até uma letra de uma música que fala muito bem sobre isso, né? De Antônio Nóbrega. Ele diz, ele tem lá rapaz, eu perdi esse negócio aqui. Mas é muito interessante, deixa eu achar aqui, vamos continuando. Enquanto você vai procurando eu aí. vou procurando, Então, eu acho que a gente vive numa vida, hoje a vida contemporânea é essa, né? Tem um filósofo que é um coreano, Han, ele fala que a gente vive numa sociedade de desempenho. Todo mundo tem que ter um bom desempenho, tem que ter sucesso em tudo, tem que ser bem informado, tem que falar diversos idiomas, tem que ganhar muito dinheiro, tem que postar no Instagram, tem que postar no Facebook, comidas, pratos lindos, felicidade, tudo de bom, eu tenho sucesso, não é? Então, isso cria, né? Eu acho que as redes sociais são um fator assim, que muito preocupante, né? Eu, como estudiosa do comportamento, da existência humana, eu fico observando isso, né? Depois que a web, né, se iniciou no advento dessas tecnologias, eu acho que os comportamentos, os modos de ser do humano mudaram muito, né? E a gente está um pouco perdido, sem saber como lidar com isso. Então, a principal questão, a principal atitude que eu penso que a gente deve ter e procurar exercitar cada dia é da escuta, entendeu? Não é só escuta terapêutica, não. É prestar atenção no outro. É mais empatia um pouco, né? Procurar se colocar no lugar do outro, né? Ter mais atenção, deixa a tecnologia um pouco de lado, conviva mais. Quando alguém está apresentando um comportamento desse, de extremo sofrimento, né? E com esses sinais assim, é chegar perto. Chegar perto. Para conversar com a pessoa sobre aquilo sem julgamentos. Sem julgamento. O julgamento é que atrapalha. O julgamento é que atrapalha, a pessoa se fecha. Agravar mais a situação. Se reprime, ela vai se fechar porque ela não vai ter coragem de falar sobre os desejos dela, sobre as dificuldades dela, né? É verdade. Então qualquer pessoa pode chegar perto, um pai, uma mãe, um amigo, uma amiga, né? E chegar perto e não esquecer dessa pessoa. Na hora que você estava falando aí, lá no bloco anterior, de que às vezes alguém chega e diz, mas você é tão feliz, você vem pra cá, a gente tá precisando de você, não sei o quê. Eu lembrei da letra de uma música de Antônio Nóbrega, chama Serenata Suburbana. Ele diz na letra, levo a vida em serenatas somente a cantar. Quem não me conhece tem a impressão de que eu sou tão feliz. Mas não é isso não. Se eu canto em serenatas é para não chorar. Pronto. Ninguém sabe a dor que eu sinto dentro de mim. Ninguém sabe por que vivo tão triste assim. Se eu fosse realmente muito feliz, não chorava quando eu canto, nem cantava para abafar meu pranto. Que coisa linda. Antônio não é? Nóbrega. Ele disse, obrigado, Antônio Nóbrega. Não é? Ele botou na obra dele, que é uma obra maravilhosa, ele botou esse drama. Né? Essa coisa de você fica aprisionado às vezes num rótulo, numa imagem, né? E quando a pessoa chega perto, mas você, uma menina de 16 anos que suicidou-se, né? Aí alguém diz assim, ou acabou o namoro, aí diz assim, mas você é tão jovem, vá pra rua, pegue suas amigas e vá. Arranje outro. Não, gente, o sofrimento é singular, né? Cada um dá um peso. Você pode achar que é uma coisa boba,
Acabou o namoro, é tão jovem, mas para a pessoa pode ser a arranje morte. outro. Pode ser a morte. A pessoa é o fim de tudo, de então, sonhos. Pois é o fim de tudo, né, da vida. Então, é a gente tentar exercitar um pouco isso, entendeu? De chegar perto. Então, chegar perto, ouvir, falar sobre. Depois, se permanecer, a pessoa estiver precisando de mais ajuda profissional, é bom encaminhar para um profissional, para um psicólogo, para ter um acompanhamento onde ela possa ter um espaço para falar sobre aquilo que ela condena, que ela julga, que ela se censura, que ela acha que não tem coragem. O espaço da psicologia, do psicólogo clínico é esse, é onde você pode ser. Você chegou numa parte bem interessante da conversa, assim, como é que a gente justifica? Eu acho que eu estou com uma impressão do que está acontecendo na sociedade natalense. O número de psicólogos parece que tem aumentado substancialmente. E o número de pessoas que antes, digamos que existisse até um determinado preconceito para fazer uma terapia, o número de pessoas que fazem terapia hoje, que comentam sobre as terapias, não contando os detalhes, mas é incrível, eu nunca vi tanta gente falando tanto em terapia e tantos consultórios de psicólogos sendo abertos na cidade. Que bom, né? E como eu disse para você, antigamente eu conhecia quase todos os psicólogos da cidade, porque todos passaram pela Universidade Federal. Mas hoje nós temos 4, 5, 6 cursos de psicologia. 6 cursos de psicologia. A gente tem por isso que eu estou percebendo que há esse crescimento fantástico da atividade profissional. E ainda bem que está acabando esse preconceito, né? Pelo que você está dizendo, eu sinto que sim. Por que ter preconceito de ir para uma pessoa que vai te ajudar, um profissional? Você está com dor de cabeça, né, insistente, você não vai para o médico? E quando você está sofrendo, machucou a perna, não vai para o médico? Por que você não vai quando você está repercutindo aquele sofrimento? Você quer ter um corpo sarado, vai para a academia para ter a mente sarada. Vá falar sobre o seu sofrimento, vá criar uma relação com a pessoa, né? E aí eu acho que em termos de intervenção é isso, né? Levar para um psicólogo, às vezes precisa levar para um psiquiatra para fazer uma medicação se a pessoa está apresentando risco de morte mesmo, né? Em termos de políticas públicas, não temos políticas públicas, a gente não tem. Nem para quem quebrou uma perna, nem para quem tem um ataque. Se você vai para o serviço público, você não tem atendimento. Você imagine o preconceito em relação à saúde mental. Não, é besteira, é piti, não tem os CAPs. Os CAPs funcionam, mas não dão conta da demanda, né? E se você tem alguém que cometeu uma tentativa, você tem que ir. Para onde é que você vai? Você vai para o João Machado, para o plantão. E nem sempre é um transtorno mental. Não é uma doença mental. Nem sempre é uma coisa para ser tratada no João Machado. No João Machado, não poderia ser num lugar menos, digamos assim, de uma intensidade menor. Agora, em termos de serviço público de universidade, eu posso falar do serviço da Clínica Escola da Universidade Federal, que atende em triagem, em plantão. O CEPA, não estou lembrada do número já, para não dizer... Mas tem na Universidade Federal. Mas tem na universidade. Procurou, através do curso de psicologia, chega lá. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis também tem um serviço de plantão psicológico. Todas as faculdades que oferecem o curso de psicologia têm a Clínica Escola, oferecem gratuitamente esse serviço. E tem psicólogos também, uma rede aí de psicólogos que atendem, fazem uma clínica social. Deixa eu fazer uma pergunta. É preciso esperar o primeiro sinal para procurar um psicólogo ou não precisa? Não. Eu acho que a nível de prevenção. A nível de prevenção? Sim, de prevenção. Porque as pessoas vão para a academia para ter um corpo sarado e a mente sarada. E a mente sarada, por que você não vai? A nível de prevenção, eu digo que terapia é a melhor coisa, sabe? Psicólogo, assim, não tem que ter preconceito. Você está com problema, está com dificuldade com sua mãe, com seu pai em casa, de profissão, procure um psicólogo. A conversa tá boa, não tá? Tá maravilhosa, mas chegou o nosso final. Eu agradeço muitíssimo essa oportunidade de falar sobre isso. Eu que agradeço, mulher. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui ao programa É Por Aí, ter vindo à TV Metropolitana. Muito obrigada. Uma próxima vez, se quiser me convidar, eu venho para continuar o assunto, porque a gente precisa falar sobre suicídio. E é um assunto sério, mas que tem como se trabalhar isso, divulgando e conversando para diminuir, né? É humano, né? A gente não pode esconder, botar para debaixo do tapete, a gente tem que falar sobre. Né? As pessoas precisam saber como devem fazer, ser orientadas e falar sobre isso, né?
Ok. E agradecendo mais uma vez a psicóloga Elza Dutra, não foi uma entrevista, foi uma aula brilhante que ela deu nesse programa de hoje aqui sobre suicídio, suas motivações, etc. Mas agradecendo também especialmente a você, telespectador, que nos honra com a sua audiência. Hora também de, mais uma vez, levar o nosso recado. Vamos ao recadinho, diretor, por favor? E o recado é muito simples, é para falar dos 5 restaurantes que tem lá no Ocean Palace Hotel, ali na Via Costeira, pertinho de Ponta Negra, em frente ao Centro de Convenções. Você pode frequentar o Coffee Shop Sunrise, que funciona 24 horas. Também tem o Ocean Grill, que funciona a partir do meio-dia e até às 18 horas. Você tem a Pizzaria La Luna, que funciona com pizzas e outras massas, das 18 horas até as 23 horas. Tem o Sushi Bar lá na beira da praia, que funciona a partir das 20 horas e até meia-noite. E você tem o sensacional Le Soleil, o restaurante mais elegante de Natal, o restaurante francês com pratos maravilhosos da gastronomia francesa. Sem contar que aos sábados você tem sim feijoada 5 estrelas aqui em Natal, é a feijoada do Ocean Palace Hotel, que tem a coordenação do crítico de gastronomia Marcelo Diebe. Tá dado o recado, é por aí. 10 anos casado. Nossa. Voltamos ao programa, é por aí, só para as despedidas finais e mais uma vez renovar o agradecimento aqui a Elza Dutra, psicóloga, e informar que agora você fica com o programa A Tarde é Show com Nani Venâncio, direto dos estúdios da Rede Brasil em São Paulo. Lembrando que às 19 horas tem o Hermano Henning, Camila Schmidt com o RB Notícias, que tem comentários de Ney Gonçalves Dias e notícias do esportes com o Fernando Vanucci. Amanhã, 13 horas, aqui na TV Metropolitana, você tem SOS-RN com Genésio Pitanga. E às 15 horas, mais um programa É Por Aí e a Proteção de Deus. Até lá!